Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Esquilo Talks. Eu sou a Paola Alexandra, também conhecida como a Paola do Livros e Fuxicos. Estou aqui ao lado da maravilhosa Letícia. Ai, tô muito feliz. Paola, o episódio de hoje é incrível. Eu tô muito animada e me transportou automaticamente pro ensino médio, quando eu não fazia nada da vida além de estudar e acompanhar quem falava de livro na internet. Letícia, você tá sempre falando a nossa idade. Desculpa por tudo, mas de verdade... Tristíssima, né? Mas de verdade, esse episódio pra mim, assim, me transportou. Eu realizei o sonho da adolescente, juro, tô emocionadíssima, mas me apresentando, eu trabalho no Esquilo, represento a marca, represento você que tá em casa aqui nesse papo. E hoje eu tô num papo entre amigas, então assim, antes de começar, já vou pedir, se inscreve no canal se estiver assistindo pelo YouTube, curte, ativa o sininho, comenta, e se estiver ouvindo por uma plataforma de áudio, avalie a gente muito bem. E pode apresentar que eu tô muito ansiosa pra começar. Pode falar. Hoje o bate-papo é sobre blogs literários e a presença da literatura na internet nos últimos anos. E a gente tem duas convidadas maravilhosas, que são minhas amigas. Eu estou muito feliz de tê-las aqui. Uma delas, eu tenho uma cola aqui, você aí de casa provavelmente já viu, então eu vou dar uma colada. Uma delas é formada em estudos literários pela Unicamp e é mestranda em estudos de literatura na Universidade Federal Fluminense. A segunda convidada é formada em nutrição e em letras pela USP e hoje é autora, além de produtora de conteúdo. As nossas convidadas são Mel Ferraz e Aione Simões. Olá, gente! Olá. Muito obrigada por terem aceitado participar. Tô super feliz de ter vocês aqui. Eu acho que o nosso bate-papo vai ser incrível. E vou dar uma segurada na minha bola, porque eu já conheço muito vocês. Ai, eu tô muito feliz de estar aqui. Inclusive, da gente poder conversar, né, pessoalmente. Conhecer a Letícia também. Eu também, gente. É um prazer enorme estar aqui. Adoro o trabalho de todas vocês. Então, é um prazer gigantesco. Já tô animada pro papo, porque já está sendo uma delícia. E eu sei que é assim que vai ser durante toda a conversa. E pra começar, gente, assim, dos blogs, né, pra esse universo literário e pra internet, pra vídeos, como vocês decidiram iniciar, né, lá atrás? Eu lembro, os blogs estavam muito em alta, era incrível, era um mundo mesmo, assim, na internet que tava todo mundo descobrindo. Então, como foi a decisão de entrar e começar a escrever sobre livros na internet? Eu comecei em 2010, mas na verdade o Literaturice começou em 2010. Eu sempre gostei muito de escrever na internet. Eu lembro que em 2013 eu já estava lá escrevendo no blog, acho que, sei lá, Dakota, algo assim. É um negócio muito lá atrás também que entrega muita idade, sabe? Eu tinha uns 10 anos na época. A gente falou de disquete em alguns episódios aqui, então tá ficando Não, complicado. eu peguei um pouquinho do disquete também. Então, eu gosto de escrever há muito tempo, só que millennial, né? Então, eu não fui pra internet. E, por volta de 2010 ali, eu queria muito encontrar leitores também, né? Porque, pessoalmente, assim, na vida, né? Na vida fora da internet, eu não tinha muitos amigos leitores. Então, como eu já escrevia antes, já tive até blog sobre unhas, sobre esmaltes. Demais, né? Aí eu uni o útil ao agradável e falei assim, não, eu quero encontrar pessoas para conversar sobre literatura, então vou tentar aqui mesmo, né? E foi isso, assim. Mas na época era blog mesmo, era escrito, e aos poucos aqui fui, sei lá, colocando, né? Pensando na possibilidade de incluir o visual também, né? O audiovisual nisso tudo. E só para dar uma incrementada, assim, para me sentir mais próxima de quem me lia. Porque ali naquela época eu já começava a fazer amizades que eu trago até hoje, assim, pra minha vida. O que é lindo de ver, né? Inclusive, eu acho que aqui a gente pode colocar como um belo de um exemplo, a gente se conhecendo há anos e anos. Então, eu nem sei... Gente, eu sou muito prolixa, tá? Vocês me puxam um tópico, eu já tô no outro, lá do outro lado da mesa. Então, me segura. Podcast é isso, pode falar. Olha, pra mim foi muito no impulso, foi tudo muito sem querer, meio que ao acaso, que na verdade acho que não foi ao acaso, foi pra realmente entrar no caminho que tinha que ser. Porque eu não conhecia, na verdade, os blogs literários. Na época eu tava no meu penúltimo ano de nutrição, totalmente perdida e me sentindo desgostosa do que eu tava fazendo da vida.
E eu já gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler, mas também isso que a Mel falou, né? Na vida real, ali ao redor, por mais que eu tivesse amigas que gostavam de ler e tudo mais, não era ninguém, assim, na mesma intensidade que eu. E um dia eu vi a capa de um livro que eu achei muito bonita e que eu fiquei louca pra ler o livro e consegui ler o livro depois, né? Dando spoiler já. Mas na época eu só vi ali na livraria. E eu achei ela tão bonita que eu fui procurar no Google a capa pra mostrar pra minha amiga de nutrição que também gostava de ler. Falei, olha só esse livro aqui e tal. E na hora que eu fui procurar no Google, eu acabei caindo num blog literário que tava sorteando aquele livro. E aí eu fiz como assim tem blogs na internet falando de livros, sorteando livros? Aí Justamente pra ganhar? Justamente esse. Caia do céu. Aí, como assim? Não ganhei o livro naquele sorteio. Mas consegui o livro depois. Plot twist que a gente não gosta. Exatamente. Mas nessa eu acabei caindo ali nos blogs, então, e eu comecei a acompanhar vários, inclusive o da Pá, foi assim que a gente se conheceu. E num período de, sei lá, 2, 3 meses, eu virei, assim, comentarista fervorosa em todos os blogs, assim, consumindo loucamente. Todo mundo conhecia a Ione Simões. Os comentários dela eram aqueles comentários inspiradores, realmente sobre o post. Ela animava a gente. Porque eu era a pessoa que eu lia e eu queria conversar sobre o livro. Então eu lia o post, eu dava minha opinião, falava o que a pessoa achava, interagia realmente, sabe? Mas você sabe que uma das dicas que eu dava pra galera que me perguntava naquela época, né? Hoje foge muito disso, mas que dica você dá pra, sei lá, crescer o canal ou estar mais presente no nicho? Eu sempre falava, esteja presente nos outros, né? Nos colegas, nos criadores de conteúdo e comenta, esteja ali, né? Sim. Faça aparecer sua opinião, tudo. Isso é interessante. Não, hoje também, claro, né? Mas naquela época eu acho que era muito mais isso, assim, porque a gente não tinha muito essa noção de comentar. Exato. Porque hoje é uma coisa totalmente diferente, né? Mas desculpa, eu Imagina. sou sendo eu prolixo de novo. Mas é muito Perdoa. isso. Tanto que aí, a hora que eu falei, gente, pera, eu quero ter o meu espaço, porque eu quero falar também. Eu não quero só comentar no dos outros. Eu quero eu levar também a minha opinião. E aí, no momento que eu fiz o blog, foi muito fácil aí, entre aspas, né? Eu ter pessoas ali pra ler, justamente porque eu tive essa interação fervorosa antes. Então, na hora que eu fiz, as pessoas foram até lá também pra ver, né, o que eu tava fazendo. E começou daí. Então, foi em questão, assim, de pouquíssimos meses. E o negócio só foi escalonando, né? Porque, de repente, aí foi... Meu Deus, não é nutrição mais que eu vou fazer. Mas aí eu acho que já entra numa próxima pergunta. Segurando o gancho. Mas é sobre isso que eu queria falar, porque é legal a gente trazer esse ponto da solidão, então de você querer fazer parte de uma comunidade leitora, então encontrar isso na internet, mas ali é de uma forma muito pessoal, de você querer ter amigos, de você querer falar sobre o que você está lendo, e de repente isso vai se profissionalizando ali na sua mente. Então, comecei com um blog, estava cursando nutrição e agora vou fazer letras. Como foi essa caminhada? No seu caso, Mel, você já sempre quis estudar literatura? Então, é legal, quero saber sobre isso. Então, é aquilo, né? Ninguém na escola, pelo menos na época que eu estava na escola, quando a gente falava sobre profissões, dava como exemplo trabalhar com livros. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca parei para pensar que aquele livro que eu gostava de ler, para ele chegar na minha mão, tinha uma série de pessoas trabalhando nele. Nunca. Eu nunca enxerguei essas pessoas enquanto eu estava com os livros na mão. E menos ainda passava pela minha cabeça que eu podia trabalhar escrevendo esses livros. Porque, assim, hoje em dia, a gente tem muito mais visibilidade da literatura nacional. Ainda assim, ela é muito reduzida em relação à literatura, né? Livros estrangeiros. Mas hoje em dia é muito mais do que a gente tinha em 2011. Então, assim, era muito difícil em 2011 parar para pensar que eu poderia trabalhar escrevendo livros, porque eu não via isso como uma possibilidade, né? Para mim, quem escreviam livros ou eram pessoas de fora e pessoas daqui, ou eram, sei lá, pessoas que já tinham morrido, os grandes clássicos, eu não via literatura nacional contemporânea, ou elas escreviam para um público-alvo que não era eu, né? Então, eu não enxergava realmente isso. E, como eu falei, né, eu estava ali na nutrição e eu me sentia muito desgostosa do que eu estava fazendo, não me encontrava ali de forma alguma. Né, a minha escolha também aí já é um outro papo para não me estender tanto. Mas quando eu entrei, né, através no mundo dos blogs, eu comecei a realmente enxergar possibilidades no mercado editorial. Me caiu essa ficha de, opa, tem gente que trabalha com livro.
E aí, depois de alguns meses acompanhando, né, os blogs, eu lembro de ver num blog também, né, um post sobre profissões que trabalham com livros, cursos que estavam ligados àquilo, e aí eu vi a descrição do curso de letras, porque na minha cabeça, curso de letras era para ser professor, né? Eu também não sabia dos outros caminhos, né? E aí, a hora que eu vi aquilo, eu falei, putz, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito outra escolha. Aí eu fiz... Ione, você tem 22 anos, como assim voltar atrás? Pelo amor de Deus, sabe? Você pode tomar outras escolhas daqui pra frente. E aí, a hora que eu percebi isso, que caiu a minha ficha de... Eu vou terminar nutrição, não tem nada a ver, porque já falta só um ano pra eu pegar o diploma, e eu posso fazer outro curso, eu posso fazer uma coisa que eu gosto. Gente, um peso, assim, de uns 20 quilos saiu das minhas costas. Mas que bom que você notou isso lá também, porque nem todo jovem de 22 anos nota isso, né? E aí Ou foi. às vezes nota, mas também tem Tem esse o medo, peso de, né? O ai, mas eu vou receio. mudar. Porque a gente tem a pressão da sociedade de que parece que você sai do ensino médio e você já precisa saber o que você vai fazer pra vida Exato. inteira. Exato, que é uma E pressão é muito grande. triste isso, porque é a pressão, e não necessariamente é isso, né? Mas muitas pessoas, assim, me falaram, né, nesse tempo, de, você foi corajosa de ter mudado. Só que, na realidade, pra mim, sou o contrário. Porque eu falo, gente, pra mim, aquela era a única solução possível. Porque eu me sentia tão mal dentro daquilo que eu tava, era tão difícil pra mim olhar pra frente e não enxergar caminhos, ou enxergar um caminho que não me fazia feliz de jeito nenhum, que a partir do momento que eu vi uma brecha ali que fazia meu olho brilhar, não tinha por que eu não ir por lá. Então, assim, eu não acho que é uma questão de coragem, era... Um caminho era horroroso, o outro era feliz. Por qual será que eu vou, sabe? Então para mim, foi tranquilo nesse sentido, porque realmente parecia a única possibilidade. E no seu caso, Mel, você saiu do ensino médio... Então, eu costumo dizer que eu repeti o ensino médio, não, mas é brincadeira. Eu fiz 3 anos de cursinho, né, até eu me entender e tudo. Na verdade, naquela época eu pensava que eu queria direito. Ainda bem que eu demorei pra passar no direito. Eu passei, assim, no que eu queria mesmo, no mesmo ano que eu passei em estudos literários. Mas aí eu já tinha entendido que direito não era pra mim, porque eu conheci pessoas do direito e tudo, e eu vi que estudar direito talvez fosse algo interessante, mas não exercer a profissão. Então, eu consegui perceber isso antes de entrar, mas também porque eu demorei para entrar na faculdade, e percebendo isso, ao mesmo tempo, 2 coisas aconteceram. Eu fiquei sabendo do curso de estudos literários na Unicamp, e também o canal começou a crescer, porque foi na época de 2014, quando o YouTube teve o boom e tudo mais, então o canal começou a crescer mesmo aí. Então eu percebi que eu poderia estudar. Naquela época não se pensava ainda em profissionalizar, em trabalhar com isso, né? Pelo menos não quem eu conhecia, ou enfim, na minha experiência naquela época. Então, naquela época, pra mim, era assim, eu quero continuar fazendo isso, cara, porque eu tô amando, sabe? Encontrar pessoas que gostam de debater literatura, então eu quero estudar, eu quero ir a fundo. E conhecendo, então, estudos literários, foi aí que eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero pra mim. Eu acho que aí foi um pouco corajoso. Até hoje eu acho que é um pouco de coragem, assim, estar, inclusive, não só em estudos literários, mas aí é que vai a fundo mesmo, mas na parte de cultura, né, no nosso país. Então, todo mundo, quando eu falo, eu sou formada em estudos literários, quando eu falava bastante do curso, quando eu estava no curso, né, lá no canal, quando eu falava do curso, sempre era, mas qual que é o mercado de trabalho, né? Com o que você vai trabalhar? E tem N possibilidades, só que não é algo comum. E não, mais do que isso, não é algo valorizado, né? Estar no nicho do mercado editorial, no mercado, né, da literatura no geral, em vários nichos possíveis, até mesmo lecionar hoje em dia é muito, muito, Com muito, certeza. muito difícil, sabe? É um ato de coragem hoje ser professor. É isso. Então, naquela época, eu fui porque era o que me fazia feliz. Eu já não me via mesmo feliz em direito. Então, eu lembro que eu passei em direito na época, só que o resultado da Unicamp era o último, e eu já tinha até a passagem comprada, porque eu ia estudar, acho que na UFPR, naquela época que eu passei. Porque como eu fiz 3 anos de cursinho, né, daí eu passei em algumas. E aí eu tava com a passagem comprada, eu falava, pelo amor de Deus, eu quero ficar aqui, porque eu também queria ficar perto da minha mãe, né, eu sou de Jundiaí, aqui do interior de São Paulo.
E eu queria ficar perto da minha mãe. Aí eu ficava, não, pelo amor de Deus. Aí deu certo, aí foi um negócio assim. Mel, explica pra gente, pra quem tá ouvindo e assistindo, o que é o curso de estudos literários? Estudos literários é bem o que o nome diz, assim. É literatura, pura e simplesmente, sabe? Porque em letras tem a diferença de que em letras se estuda também linguística e linguística aplicada, sobretudo. E aí, não entrando no mérito da licenciatura, que daí entra a educação e tudo mais. Mas é basicamente literatura mesmo. Você pega a parte de literatura, que seria uma das partes de letras, e se aprofunda nisso. No meu caso, na Unicamp, foi muito interessante porque eles dão tem uma facilidade interna ali no instituto, porque são 3 cursos juntos, estudos literários, letras e linguística. Então, eles permitem que os alunos dos 3 cursos peguem disciplinas dos 3, né, entre os 3 cursos. Então, eu fiz linguística no primeiro ano, primeiro semestre, inclusive. E eu fiz também, desde o início, matérias da educação, pensando em depois pegar a licenciatura, o reingresso em letras, porque depois eu fiz reingresso em letras e eu fiz, basicamente, 3 anos de letras também depois, né. Então, a diferença é essa, assim, é um aprofundamento na literatura mesmo. Entendi. Então, é bem legal para quem está assistindo e ouvindo, e às vezes tem aquela coisa de queria muito trabalhar com livros, a gente entender que existem vários caminhos que nós podemos tomar. Mas tudo começa com amor pela literatura. Então, eu queria entender quando que foi que esse amor surgiu em vocês, assim... Teve uma pessoa, um livro em especial, resgatando essa memória lá da infância? Eu gosto muito de responder essa pergunta porque a minha resposta na lata é a escola. E eu acho que o poder da escola é, assim... Na verdade, eu acho que é até menosprezado, assim, na conversa, sabe? Dentro de casa, inclusive. A escola em que eu estudei tinha uma biblioteca. Ponto. Final. E eles faziam atividades, assim, de soltar os alunos. Eu tinha 9 anos quando eu comecei a ler mesmo, que foi por influência da escola. Porque eles pegavam, desde os pequenininhos, soltavam na biblioteca e falavam, escolham o que vocês quiserem. Que delícia. E é isso, não tem obrigação, sabe? Eu não sei muito bem o que é obrigação, porque pra mim, quando os livros obrigatórios de vestibular, enfim, começaram a chegar na minha vida, né, no ensino médio principalmente, eu já tinha passado pela minha escolha, sabe? Pela possibilidade de poder escolher. Então, eu sabia que aquilo lá era uma obrigação, mas vamos fazer uma limonada desses limões, né? Então, é a escola. E eles sempre nos incentivavam assim. Era obrigatório você ter que pegar o livro, escolher um livro e, na semana que vem, fazer uma atividade com aquilo. Mas eles deixavam a gente escolher. E eu acho que esse poder de escolha te empodera. Né? O poder de escolha te empodera. Porque te faz ser curioso, te faz querer ir atrás. Tanto é que eu comecei a falar de livros na internet, eu falava de Young Adult, né? Porque era o tipo de livro que eu gostava de ler, e até hoje eu gosto de ler. Mas, quando eu comecei a pensar em outros tipos de livros, eu fui pela curiosidade. Então, eu ouvia falarem de Virginia Woolf, e falava assim, nossa, mas que escritora é essa, né? Sobre o que ela fala? E aí eu fui vendo sinopses, pessoas falando na internet, e aí elas falavam que livro tal falava disso, eu falei, nossa, que interessante pensar sobre isso, lendo, me divertindo. E aí que eu fui pela curiosidade atrás desses livros, e assim, foi uma coincidência ter sido lá no início, na transição que eu chamo, livros clássicos, assim, mas são diversos, né, livros. Então, naquela época foi a curiosidade que me moveu, mas quando eu tinha 9 anos foi influência da escola. Algo muito apoiado pela minha família, apesar de na minha família não ter leitores. Eu digo que eu sou o patinho feio da família. Mas é claro que, né, os pais vendo isso... eles incentivam, né? Pelo menos eu quero crer que sim. Mas os meus incentivaram, sobretudo minha mãe, assim, que sempre me dava muito apoio nisso. E, inclusive, não só me apoiando para continuar frequentando a biblioteca da escola, que depois eu fui até estagiária da biblioteca. E hoje eu tenho uma relação de muito afeto com a bibliotecária, que eu conheço até hoje, eu falo com ela até hoje. Um beijo, Ivete. Ivete no meu coração. Mas ela também me levava na biblioteca municipal, que é outro grande ponto nessa discussão toda, sabe? De como se tornar leitor, ou início de leitor, enfim. Como incentivar pequenos a serem leitores, né? Biblioteca municipal
é fantástico, é uma coisa maravilhosa, é um universo à parte, principalmente pra galerinha jovem, sabe, que tá adentrando esse universo. E eu lembro que quando eu ia na biblioteca, eu criava minha fanfic, cara. Eu entrava porque naquela época... É uma coisa meio Matilda, não é? Totalmente. Naquela época, era num prédio lá porque eu sou de Jundiaí, como eu disse, e era de um prédio bem antigo lá de Jundiaí. Hoje é num prédio muito moderno, que também poderia criar outro tipo de fanfic. Mas naquela época, as escadas rangiam, e eu lembro que eu pisava, assim, nas escadas, e as escadas rangendo, assim, e eu criava tudo no universo. Vinha a narração, né, do livro. Eu subia. E ela caminhava e ouvia os tricks a cada claque, a cada passo que ela dava, e os livros olhavam pra ela. Cada um no universo. Tocando as lombadas, ela escolhia aquele que queria O ler. cheiro que permeava o ar. É bem isso. Então, foi basicamente isso, assim, os grandes influenciadores nisso, escola, claro que os pais, também a família incentivando, mas também esse lugar, esse espaço público, né? Eu acho que os meus 2 grandes incentivadores também são os da Mel, em certa parte, mas caminho inverso. Porque no meu caso, eu sempre falo que eu não tenho a memória do livro que me tornou leitor, ou que me levou. Porque, na verdade, a leitura sempre esteve presente na minha vida. Sempre foi algo da rotina, sabe? Porque quando eu não sabia ler, minha mãe, minha avó liam pra mim gibis da Turma da Mônica, histórias infantis. Então, eu tinha vários livros, né, da Disney, por exemplo, livros de princesa. Isso foi algo que sempre fez parte da minha vida. Sempre foi algo muito natural. Então, sempre esteve ali. Eu não tenho uma memória de quando os livros não fizeram parte. Tanto que eu também, né, comecei a escrever já muito nova, porque eu tinha essa necessidade. Uma das minhas brincadeiras era sentar na máquina de escrever que minha mãe tinha e criar histórias, né? Enfim, também aí é outra pergunta. Calma, vocês estão pulando muito meu roteiro. Antecipando as perguntas. Mas então, assim, a leitura sempre esteve ali. Então, enquanto eu estava dentro de casa, eu tinha essa coisa de procurar os livros que estavam ali para querer ler. Eu tinha essa curiosidade natural. E a escola em que eu estudava, e era uma escola pública, eu acho muito importante ressaltar isso também, ela também tinha uma biblioteca, e que foi também um dos grandes motivos de eu ter conseguido consolidar esse gosto que eu já tinha, porque eu podia também entrar na biblioteca e procurar os livros, assim, eu era rata da biblioteca de pegar o livro num dia e no dia seguinte devolver e pegar outro. Eu lembro até a ponto da bibliotecária uma vez virar pra mim, ela marcar no caderninho, porque naquela época, né, tipo... É uma fichinha. Não, ela tinha Entregando a idade de novo. Ela tinha um caderninho que ela fazia as anotações ali de quem pegava. E aí, quando ela viu que eu tinha pegado o livro no dia anterior e tava devolvendo e pegando o outro, ela olhou pra minha cara, ela... Você não leu esse livro. Porque ela achou que eu tava só indo lá de pegar de feliz. Você só tá pegando, você não leu. Não, eu li sim. Ela, então me conta a história. Aí eu contei a história inteira na cara dela. Aí eu contei a história inteira e ela ficou tipo, você leu mesmo? Então, assim, a biblioteca também foi muito importante porque ela me permitia ler ainda outras coisas que eu não tinha em casa, porque chegou um ponto que eu já tinha lido tudo que tinha na minha casa, então eu não tinha mais o que ler. E eu tive uma professora também, nessa mesma escola pública, que ela tinha uma caixa, que ela montou essa caixa de livros, e ela levava toda semana pra gente escolher. E não era algo obrigatório. Aí eu lembro sempre que no final da aula, era o dia que ela levava a caixa, a gente já ficava tudo oriçado, que a gente ia pegar o livro. E aí ela expunha na lousa, né, que tem o guarda-giz ali, e ela colocava todos os livros, e aí a cada semana ela fazia, chamava os alunos por uma ordem inversa. Quando ela começava do A, eu era a primeira, né? Então arrasava, já era a primeira a escolher. Na semana seguinte, ela começava do último, então aí eu tinha que esperar. Mas, assim, era algo que ela levava por levar, só realmente por incentivar a leitura. E não era algo obrigatório, também foi algo muito importante, porque, mais uma vez, era mais uma forma que eu tinha de ler. Quantos anos você tinha nessa época? Eu já tinha, acho que uns 13, uns 12, 13. Legal. Né? Mas a memória da bibliotecária lá, eu já devia ter uns 9, 10, assim, sabe? Então, era algo que eu que realmente
já fazia parte. E aí, só o que eu acho curioso é porque depois disso eu ganhei uma bolsa para a escola particular da cidade e quando eu mudei para lá eles não tinham biblioteca. Nossa, que Então, assim, aí eu lia muito... Na época eu não conseguia comprar os meus livros, né? Então eu lia muito emprestado das minhas amigas. Mas eu sempre acho, assim, interessante essa noção de que a escola pública onde eu estudava tinha uma biblioteca. A particular não tinha. Posso fazer um adendo? Que também foi assim a minha história. Eu tinha uma professora aos 8 anos e ela fez um concurso na sala de aula de quem lesse mais ia ganhar um prêmio no final do ano. E ela sempre deixava... Ela criou uma fichinha e deixava a gente livre e ela queria saber o que a gente estava lendo. Então, toda semana ela perguntava, o que vocês leram? O que vocês acharam dessa história? Mas, assim, era isso e ponto. A ideia era, né, o prêmio no final do ano. E eu ia na biblioteca, eu podia escolher, eu ia descobrindo os gêneros, os estilos. E no final do ano eu ganhei. E eu ganhei um anjinho. Vocês eram da época do anjinho, gente? Não. Procurem no Google anjinhos. Era Ai, gente, é muita coisa de velho. Bonequinho? De porcelaninha? Ai, era muito bonitinho. Muito, e é eu muita sei. coisa de velho mesmo, assim, enfim. Entregando de novo a idade. Mas aquilo foi muito importante para minha construção como leitora também. E também sou de colégio estadual. E as minhas bibliotecas eram sempre dos colégios estaduais. Dom Casmurro eu li por causa da biblioteca. E eu ia lá, eu ficava falando com a bibliotecária e passando pelas estantes e também contando histórias da minha cabeça. Então é muito importante isso, os professores, o papel que eles têm no desenvolvimento, na liberdade das escolhas, porque você poder escolher o que você vai ler é o primeiro caminho para você entender quem você é e você deixar de ler por obrigação, deixar de ler por... é uma tarefa, eu preciso ler. Não, e quando você descobre que não é... que é entretenimento também, isso é libertador. Porque quando eu falo pra você literatura é chato, você fala, olha, Não. chato é outra coisa. Pegando um gancho nessa sua fala e também na da Mel, né, sobre a questão da curiosidade, da escolha, como isso tira a visão da obrigatoriedade, né, um dos meus livros favoritos da vida é Dom Casmurro, e que eu li justamente pela curiosidade de ir, e assim, na época eu fui totalmente pela farofa, de eu quero saber se Capitu traiu ou não, que história é essa? Você leu com quantos anos? Eu li aí, eu já tinha acho que uns 15. Eu tinha 14 Mas eu também, fui eu pra acho. ler Nossa, antes da escola pedir, justamente porque eu queria ter Todo essa impressão. mundo Todo mundo falando, falava. o que tá eu falei, gente, eu preciso saber. Eu vivi a mesma experiência eu com li- o Casmurro. E eu li o livro inteiro procurando as pistas pra poder fundamentar o meu argumento, sabe? E assim, coisas que hoje eu tenho noção que em grande parte eram já uma análise literária, coisas que a gente procura no texto. Mas com 15 anos, eu não tinha noção daquilo. É um dos meus livros favoritos até hoje, que me encanta É um completamente. dos meus preferidos. E que Dele eu- também. E que eu li, assim, completamente deslumbrada, porque foi realmente pelo poder da escolha e da minha própria curiosidade, né? Então... No meu caso também é um dos meus preferidos, mas no meu caso eu fui obrigada a ler. Mas assim, eu não falo isso com pesar, cara, porque é aquilo, eu tenho uma outra ideia dessa questão da obrigatoriedade, porque na época, talvez por já ter tido passar essa experiência de faça o que você quiser com qualquer livro, né, escolha aí, eu vi essa obrigatoriedade como, poxa, tem um motivo ali por trás. Sim. Por que ler esse livro? Por que essa professora que eu tanto admiro selecionou esse livro para eu ler? Alguma coisa tem aqui. Cara, ela admira esse livro. Então, alguma coisa tem aqui. E eu fui buscar justamente essa alguma coisa, sabe? E é essa alguma coisa que tanto me brilhou os olhos, que é a questão da narrativa, que eu tanto gosto. Talvez a instância narrativa seja o que eu mais, assim, o que mais me motiva a ler mesmo, por conta dessa análise literária que, naquela época, eu também nem sabia que eu estava fazendo. Então, eu acho interessante isso, mas também, voltando à questão do colégio público, eu tive uma experiência de ter... Eu cresci no SESI, uma unidade lá bem grande de Jundiaí, do SESI, que tinha várias, só que desde o berçário. Então, eu fiz dos 7 meses até os 15 anos, terminei o fundamental lá. Depois, eu fui para a ETEC. Então, eu também estudei num colégio misto, né, que eles chamavam de misto, que é o SESI. Depois, o público, que é a ETEC. E depois, eu fui como bolsista também para um colégio particular. E nos 3 colégios eu tive a sorte de ter tido biblioteca. No particular, talvez fosse a menor biblioteca, mas ainda tinha, sabe? Ainda me empolgava tudo. E eu sempre gosto de falar sobre a questão da biblioteca, desse ambiente dentro do colégio, porque tem que existir, sabe? Sim. Em qualquer unidade. E eu sinto muito por saber que eu sou a exceção, que essas 3 escolas
foram exceções, sabe? E que deveria ser assim em qualquer colégio. Inclusive, muitas vezes, colégios públicos recebem materiais, recebem livros, e não tem ninguém que cuide deles. Então, eles ficam ali no canto, sabe? De escanteio. E quão triste é isso, cara? Eu tentei fazer doações para as escolas que eu estudei, porque eu estudei em 3 colégios e todos foram estaduais. E na minha cidade, várias e várias vezes. E no sentido, assim, de não tem espaço, de não temos lugar para colocar, não tem como aceitar doação. Então, são os mesmos livros. A última vez que eu fui, eram os mesmos livros da minha época. Então, gente... não é culpa do bibliotecário, não é culpa das escolas. É realmente uma estrutura política e social que vai deixando os livros cada vez mais de lado. E aí a gente cresce com pessoas que não têm, talvez, essa curiosidade em saber mais sobre aquilo que está todo mundo falando, que não tem essa vontade de ter o seu... eu vou ler esse livro aqui, eu vou ler essa informação para ter a minha própria opinião. Então, a gente está reproduzindo discursos que não são nossos, porque estamos deixando de ter um senso crítico. É bem isso. É bem isso, porque não é prioridade. Não é. Então, não tem esse incentivo a ter um lugar, um espaço primeiro, e ter quem cuide disso, né? Porque quem faz isso, quando não se tem o espaço, o incentivo, é quem tem amor por isso. Exato. Mas é muito difícil ter isso, cara, porque além de tudo, toda a sua luta, sabe? Enquanto professor, enquanto, sei lá, coordenador, diretor... de um colégio, você ainda tem que fazer isso por amor, sabe? E é bonito, mas, poxa, não é justo. Exato, É um negócio que tem que ser muito bem remunerado. Porque grana não anda ao lado de... Claro. Não, gente, é um gente. trabalho, e é um trabalho lindo, e é um trabalho poderoso. Você falando de incentivo, vocês acreditam, assim, né? A gente falou do amor de vocês pelos livros e de como isso surgiu, e o blog, inicialmente, que foi como um refúgio para a solidão, para ter uma comunidade falando sobre livros. Vocês acham que depois de algum tempo, isso passou também como ser uma vontade de incentivar a mais pessoas a descobrirem livros novos, a descobrirem a literatura? Como foi o momento que deu esse clique e falou, cara, eu tenho a capacidade e a voz de mostrar para outras pessoas o quão empoderador e poderoso é a literatura? Eu acho que isso vai surgindo conforme a gente vai fazendo, porque justamente a gente começa fazendo por algo nosso, algo pessoal, esse desejo, a necessidade de se expressar ou de se conectar com outras pessoas, e a partir do momento que a gente tem a resposta, que você tem alguém falando pra você, eu comecei a ler por sua causa, ou eu li mais por sua causa, é uma sensação tão surreal, é um negócio tão doido, porque a gente ali da nossa casa, por trás do computador, a gente não tem noção real do alcance que a gente tem, de como a gente chega nas pessoas, né? Em quantas pessoas a gente chega. E a partir do momento que alguém responde, que alguém fala, você vê que você não tá ali sozinho, né? Ou que você não tá sendo um eco, né? Falando ali com você mesmo. Que aquilo realmente faz diferença para alguém. Então, quando as pessoas começam a te dar essa resposta, é extremamente emocionante e realmente mostra que a gente, de fato, cria essa conexão, que não é algo da nossa cabeça. E eu acho que é isso... se soma àquele amor, aquele incentivo que a gente já tinha e se intensifica. E aí você vê que o negócio não é simplesmente sobre você. E aí eu acho que isso dá um gás ainda maior, especialmente quando a gente vê que a gente está num contexto em que livros estão sendo cada vez mais deixados de lado, arte e cultura de um modo geral, né? O conversar, o pensamento crítico. E quando você percebe que você consegue ter pelo menos talvez, assim, um pezinho ali para ajudar, você sente também que você é capaz de fazer alguma coisa. Acho que a gente não se sente tão frustrado ou tão impotente também, né? Em perceber, putz, alguma coisa eu tô fazendo. A minha parte, eu acho que eu tô fazendo da forma que eu posso. E eu acho que isso é um combustível muito importante também pra gente continuar. Tem 2 lados. Eu acho que um é positivo, o outro é negativo. O negativo é que, infelizmente, o pouco que a gente faz já é um peso e tanto nesse cenário, né? Infelizmente. E o positivo é justamente a gente receber esses depoimentos e saber que tem um impacto positivo. Eu acho que nosso nicho de literatura é algo que me orgulha muito, sabe? De ter entrado nele justamente por isso, assim. Porque tem outros nichos e são legais, são entretenimento também. Mas, cara, você incentivar a pessoa a ter, sabe... pensamento crítico, a ter autonomia naquilo que ela lê e que ela expressa,
Isso é sensacional. E eu falo sempre isso porque eu também sou aquela telespectadora, né? Eu também acompanho vocês, eu também acompanho os canais dos meus colegas e de amigos. Então, eu sinto como isso é importante no meu dia a dia, como isso foi importante no meu dia a dia, e como isso também me ajudou a ter um senso crítico ali naqueles momentos e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que é muito lindo ver isso acontecer, e de fato é algo concreto de a gente receber depoimentos constantemente, e isso eu acho que é tipo uma gasolina, um combustível pra gente continuar, porque não é fácil E criar parece que vem conteúdo. sempre no momento certo também, Sim. não é? Quando você tá lá... Questionando, mais Exatamente. cansada, questionando o que você tá fazendo, aí chega e fala, é por isso que eu tô fazendo. É isso. E assim, aí tem aquela questão do hate, né? Que a gente leva sempre tem o hater. Mas, cara, o hater, junto da galera amor, é muito É significante, nada. se É você nada. for ver. Sim, é É nada. muito significante. Então, é muito legal ver o alcance, né, do nosso trabalho. Embora, como a Mi falou, seja, às vezes, difícil de enxergá-lo, né? De senti-lo até mesmo. Então, como a gente faz tudo dentro de casa, algumas vezes, em alguns casos, sozinhas, né? Fazendo lá o roteiro, não sei o quê, lendo até mesmo, que muitas vezes é um hábito solitário. Nesses momentos pode ser que a gente pense, será que entrega? Será que Será que eu alcança? tô fazendo a diferença, de fato? Exato. E daí você vai ver e sim, né? Isso acontece. Então isso é muito, muito legal, assim. Por queria isso, você que vai comentar, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, mandar um sinal de fumaça pra gente, é muito valioso. Faz a diferença nos nossos dias. Maravilhoso. sim. E eu vou aproveitar para fazer meu momento tiete. Não, mas é porque, ouvindo, né, tudo isso, é muito engraçado, assim, todos esses pontos que vocês citaram, a gente consegue observar, né? Na última semana, eu fui em uma biblioteca sem querer, porque eu fui num lugar para, enfim, conhecer um Sesc que tem na minha cidade, que eu não conhecia, e que meu noivo tem um cartão, nunca tinha ido, eu fui com ele, do nada, eu entrei, eu vi um monte de livro, eu falei, meu Deus, tem uma biblioteca, vamos lá. E eu catei ele pelo braço, subi, né, fui lá em cima, fiquei encantada, peguei os livros, e aí eu falei, vamos levar. A gente pegou 3, levou, aí de repente veio a bibliotecária e ela, nossa, esse livro é tudo. E a gente começou a conversar, e foi muito legal. Ela me pegou pelo braço, levou de volta e falou, você vai gostar desse. E fiz uma amizade sincera. Assim, a Aline, já decorei o nome, eu falei, eu vou voltar aqui, vou falar se eu gostei mesmo, viu? Se foi ruim. E foi a primeira vez que eu tive essa experiência pessoalmente, porque antes é sempre pelos vídeos. E acompanho todas vocês, e eu não lembro muito bem como eu comecei a seguir as pessoas, mas eu lembro muito como eu comecei a te seguir. E, não, sério, muito engraçado. Gente, juro, eu, no ensino médio, assisti Gilmore Girls, e assim, fiquei apaixonada, eu decidi que eu ia ser uma garota estudiosa e boazinha, tipo a Rory. Não deu certo. Ela não deu certo. Ela não deu certo. E eu amo isso, porque a trajetória dela, né, ela fez jornalismo, assim, parece muito com a minha, e aí eu assisti o surto dela justamente no momento que eu surtei. Então Por foi isso que eu tudo. gostei. É maravilhoso. Eu sou, assim, do contra mesmo. As pessoas não gostam do final da série, mas Como eu não? gosto. Quer dizer, do final, do revival, enfim. Mas é justamente porque eu acho muito real, porque ela começa muito, assim, fora da casinha. Perfeitinha. Tipo, perfeitinha. Não existe isso, cara. Não existe uma menina lendo, sei lá, um livro por dia como Moby Dick, sabe? Num dia. Não E ela dá. fica louca, e eu amei muito. É. E eu assisti bem na minha época que eu fiquei meio louca, assim. Mas, primeiro, eu assisti, eu falei, meu Deus, eu preciso ver mais coisas. E aí, eu pesquisei livros da Rory e apareceu o seu vídeo. E eu assisti. Então, a única pessoa que produz conteúdo sobre livros na internet que eu lembro é você, assim. E foi muito legal, eu comecei a te acompanhar ali. E é muito engraçado, porque você vê assim, eu li esse livro por causa de tal pessoa. Eu li esse livro, né, assim, ou... Nossa, esse livro aqui tava muito difícil de ler, e eu assisti um vídeo pra me motivar a terminar. Porque eu não aguentava isso mais. também, né? Eu fiz muito isso, sei lá. Começar a ler, começar a acompanhar produtores de conteúdo é meio esquema de pirâmide, né? Você pega um, você vai indo pra outro e você nem sabe. Já Quando é. você vê, você já É um tá lá no caminho sem meio. volta. E aí você pensa, como que eu conheci fulano? Não lembro, mas seguimos, né? E você vai conhecendo e toda semana tem alguém novo, assim, no meio. E agora com o TikTok tem muito isso. E o que eu ia comentar, né, que é muito engraçado, eu comecei a te acompanhar naquela época e eu fui crescendo. Então, por alguns momentos eu não assistia, por outros eu li A Casa dos Espíritos da Isabel Allende, eu assisti seu vídeo pra me motivar, que eu tava meio na bad, eu falei, eu não vou Você conseguir ler assistiu o esse livro. vlog eu chorando?
Tem um vlog que E eu fiquei igual. gravei o final, cara. Eu fiquei igual, eu chorei tanto. Minha mãe entrou no esse quarto, vídeo é tipo, alguém arrasador. morreu? Tá tudo bem? E eu chorava tanto, isso aqui é lindo. A ditadura, ninguém pode defender isso. Eu gritava, muito louca, assim. Mas é muito engraçado porque vocês estão há anos nesse meio. E as pessoas que acompanharam vocês, assim, cresceram, né, com vocês. Claro, tem gente mais velha que segue também, né? Não vamos tirar esse pessoal que acompanha muito. Mas, assim, o pessoal cresceu junto, acompanhou. No seu caso, assim, começou como produtora, daqui a pouco tá escrevendo livros. Nossa, eu vou ler um livro dela, sabe? Então é muito interessante que todo esse processo de amadurecimento, vocês viveram também em frente às câmeras, né? Começou no blog, depois foi pro vídeo, e vocês foram crescendo sendo acompanhadas por um público, por pessoas que gostam de vocês, pelo que vocês falam e porque vocês são mesmo, assim. Então, como que é isso? Eu imagino que não seja de todo fácil, que tem a Paola aqui. Paola, eu também quero que você responda, hein? Paola, é pra você Inclua também. Rindo de nervoso, ela ali, ó. Então, eu queria entender como que foi esse processo mesmo de, assim, produzir conteúdo, ter pessoas, ter, sei lá, fãs. Deve ser muito louco, né? E muito legal. Então, Eu já me falei pra contem. vocês que eu fui mordida. Eu gostei dessa história. Por favor, me conta agora que eu sou muito curiosa. Tava rolando uma Bienal e era uma Bienal com os corredores são maiores. Então tinha uma pessoa. Eu tô cantando Britney aqui, né? You want a piece of me, né? Tinha uma pessoa sentada com o namorado num banco. E aí essa pessoa me viu. Eu tava, né? Ela tava no banco, eu tava passando aqui no corredor. Ela quis me abraçar. Ela, é a Paola. Ela pulou em mim com a boca aberta. Ai, meu Deus. E ela, Tadinha. pá! Ela, ai, é a Paola! E eu, tá. Então, peraí. Eu vi Mas ela continuou ali? Não, ela me olhou, ela soltou levemente. Não, imagina a cabeça da pessoa de, meu Deus, eu estou mordendo a Paola, o que eu fiz? Coitada. Muito nervosa, suando, vermelha, assim, ela ficou... Aí eu abracei ela e falei, tá tudo bem, sou eu mesma. A gente ficou uma meia hora conversando ali, mas foi muito engraçado, porque, claro, ela não quis me morder, ela veio com a boca aberta no meu braço, assim, sabe? A cara do Manu, o Manu ficando assim, tá tudo bem? Então é isso, eu já dei um pedaço de mim pra esse trabalho. Isso é muito bom, juro. Não tem condição. Eu acho que é doido assim, porque o Literatura Se hoje tem 12 anos, né? Sei lá, cara, isso daí é documentar a vida também, sabe? Querendo ou não, você faz um filtro. Você não coloca tudo de si ali em termos de quem é você, né? Porque questão de segurança também. E não tem como também, é uma parte da sua vida, né? Então, por mais que você controle o que você está expondo, ainda assim uma vida documentada, querendo ou não. Então, a época que eu tinha cabelo curtinho, Chanelzinho, tá lá, entendeu? Aí você tá... E você lembra das coisas e tudo mais, às vezes você nem lembra do que você falou, do que você achava naquela época, esses tempos atrás. Um seguidor que hoje, na verdade, é um grande amigo meu, assim, ele tava vendo um vídeo muito, muito, muito antigo. E eu tava... Exato, exato. E eu tava relendo em leitura conjunta o Triste Fim de Policarpo Quaresma. E aí ele foi ver os vídeos antigos e ele viu que eu já tinha falado, né? É uma releitura. E ele foi ver quando eu tinha lido da primeira vez. E eu falava muito mal, se não me engano, e eu já tinha falado que, eu adorei quando eu li. E depois eu falei, mas não adorou não. Porque olha aqui, ó, tem que comprovar, não gostou não. Eu falei assim, o que aconteceu? Por que eu fiquei na cabeça que eu gostei, né, do livro, tá aqui? Então, e naquela época eu não falava sempre, né, teve um gap ali, então depois aquilo cresceu, aquela história cresceu, porque eu não tinha terminado de ler ainda quando eu emiti aquela opinião de não ter gostado do livro. Mas é curioso isso, porque não só os seguidores também podem ir lá atrás e fuçar e ver uma Mallory muito diferente, mas a gente pode olhar também pra isso e ver, nossa, buguei aqui, né? Olha só o que acontecia lá atrás. Mas é muito interessante acompanhar, porque eu também gosto muito de dar o exemplo de amigos que eu criei com isso. Não só criadores de conteúdo, mas também pessoas leitoras que acompanham desde sempre, né?
Eu sei quando a pessoa lá de sempre mesmo, quando fala, eu sou desde da época do croissant parisiense, porque literatura isso não era literatura desde sempre. Isso, na verdade, eu passei a não revelar o nome, mas tinha esse nome. E é muito interessante porque, querendo ou não, a gente muda, né? Assim, personalidade pode ser que não mude. Tem pessoas que acham que não muda, assim, tanto. Mas a gente acaba mudando bastante. Tipo... Pá, você já tem uma filha hoje, sabe, cara? A primeira cena de você, assim, a primeira vez que eu lembro de você, de ter visto você, era você correndo saltitante, assim, na Bienal, sabe? Uma menininha. Hoje você é mãe, cara. Isso é sensacional. Demais. Então, E as pessoas acompanharam isso, né? Sim, com certeza. Eu gravei vídeos grávida, eu gravei vídeos montando o quarto da minha filha. Então, é muito valioso. Mas acho que pra mim, assim, quando eu olho pra trás e eu vejo que bom que eu mudei. Porque se eu assisto os meus vídeos muito antigos, eu vejo uma menina com uma pouquíssima noção de classe, pouquíssima noção de privilégio, pouquíssima noção de quem ela era, pouquíssima noção social. Então, hoje, pra mim, mais valioso de todo esse trabalho foram as pessoas que eu conheci, os livros que eu li, que me mudaram de fato, que me mostraram outras situações, outras visões, realmente falaram, olha, isso aqui é empatia, isso aqui é consciência de classe, o mundo é muito mais do que seu umbigo. Porque se eu tivesse continuado sendo aquela pessoa que eu era, quando eu gravava vídeo na casa dos meus pais, lendo sempre as mesmas histórias, com os mesmos personagens e tendo aquela visão, hoje... Cara, eu ia ser muito chata. Entendeu? Eu ia ser muito chata. Eu ia ser uma pessoa que não ia estar do lado certo da história, sabe? Então, eu sou muito grata a isso, porque a literatura realmente transformou minha vida. Então, às vezes as pessoas falam, mas você não tem vergonha? Porque você já falou que Estilhaço era a melhor fantasia que você leu da sua vida. Eu falo, eu tenho vergonha? Tenho! Mas era quem eu era naquela época. Eu vou ter vergonha daquela pessoa? Não, eu tenho que ter orgulho de ter mudado e não ser mais aquela pessoa. Eu acho que é muito isso, sabe? A Mel falou sobre muita coisa que a gente não mostra por questão de filtro, né? De segurança e tal, mas eu acho que existe uma grande parte ali, porque nós também estamos em processo. Muita coisa a gente tá processando, a gente tá passando, então às vezes a gente não mostra algo porque a gente também às vezes ainda não se deu conta exatamente daquilo. Eu gosto muito também de olhar, por exemplo, eu também não gosto de ver vídeo antigo, tá? Mas assim, o que eu acho interessante de olhar para o material antigo que eu tenho produzido é porque eu não enxergo apenas aquilo que eu tô falando ali. Eu vou enxergar as condições em que eu gravei aquele vídeo. Tem muito vídeo que eu olho e falo, putz, quando eu gravei, eu tava passando por X, Y, Z. Eu consigo ver o contexto que quem tá assistindo não necessariamente sabe. Eu sei o momento da minha vida em que eu estava. Eu sei que tipo de coisas estavam passando pela minha cabeça. Às vezes, o que me motivou a gravar aquele vídeo naquele momento, porque eu também, às vezes, estava tentando descobrir alguma coisa e que naquele momento aquele era um assunto importante pra mim, então foi por isso que eu fiz aquilo. E eu acho que tudo isso que a gente tá falando, acho que só confirma pra mim uma das coisas que é o mais importante que eu vejo na literatura, nos livros, na arte como um todo, que é o poder da conexão, a conexão que a gente vai criar. E não é uma conexão com o outro, né? De olhar para o outro, de enxergar o além da gente, mas é também uma conexão que a gente cria com a gente, é muito do que a gente entende da gente e do que tá ao nosso redor. Então, é mágico. Sim, ele tem o seu lado que é complicado, que é difícil, é muita cobrança, é uma responsabilidade que a gente tem que ter a todo momento. Então, eu acho que isso acaba pesando um pouco também, porque a gente tá o tempo todo meio que preocupado com o que a gente vai fazer, porque justamente com o tempo a gente vai tomando consciência de que o que a gente faz tem um peso, então a gente também não pode fazer de qualquer jeito. Então existe essa preocupação, essa responsabilidade, existe a própria questão da exposição, então às vezes a gente faz algo pensando numa coisa e a gente não sabe como aquilo vai impactar outra pessoa e como outra pessoa vai devolver pra gente, e às vezes devolve de uma forma, né? Então, assim, tem todos esses fatores, mas eu acho que os fatores positivos superam e muito, né? Muitas das minhas principais amizades vieram desse meio, né? A própria Pá, uma das minhas melhores amigas. A gente tem uma... Ela é a minha madrinha de casamento, gente. Então, assim... Pequeno detalhe. Eu conheci a Pá antes dela conhecer o Manu. Eu passei pelo processo de ouvir as confidências de, tipo, sabe? Então, assim...
assim, A gente escrevia cartas de 8 páginas. A gente numerava no papel, gente, as páginas. Eu tenho essas cartas até hoje. Sabe, foi antes, a gente se conheceu em 2011, quando a gente criou os blogs, mas pessoalmente a gente só foi se ver em 2014 numa Bienal em São Paulo. Mas durante esses 3 anos, né, a gente conversava por e-mail também, porque naquela época o WhatsApp ainda estava, né, crescendo, não era... Então, assim, a gente conversava muito por e-mail, mas a gente trocava cartas. A gente numerava as cartas. Mandava por correio. E mandava por correio, gente. Era. Então, assim, é uma das amizades, assim, mais próximas, mais importantes que eu tenho hoje, que veio através desse e-mail, né? Sim. Então, é doido, é lindo, e é isso. E eu amo que vocês falaram assim, o vídeo antigo eu detesto. E pra me preparar pra esse papo, eu assisti vídeo antigo de todas vocês. Deus do céu, por quê? Gente, obrigada pelos views, Obrigada pelos views, mas não foi ótimo, gente, juro. Mas é muito legal assistir vídeo de vocês duas horrores. Porque eu falei, eu vou estar numa conversa que as duas vão estar ali do meu lado. A gente tem vídeo juntas na Cataratas do Iguaçu. Sim. Que eu pus como privado, porque socorro. Eu lembro do vídeo que a gente tem na sua casa, dessa viagem com os passarinhos piano falando, passarinho. Bom dia, gente, A gente tá tudo molhado, porque nós fomos fazer aquele passeio das cataratas e nós queríamos gravar um vídeo de Feliz Ano Novo, assim, porque era final de ano. O cabelo tudo bagunçado, tudo molhado. Ai, manda pra mim também depois. Eu quero ver como eu não vi lá atrás, meu Deus. Tô muito Deixei curiosa. passar isso. Ai, socorro. Gente, é muita intimidade, hein? São muitos anos. E a gente falou muito, assim, né, de como começou o amor de vocês pelos livros e de como vocês foram pro blog, da parte do amor, de como incentiva e querer ajudar mais as pessoas a conhecerem o mundo da literatura, mas e a grana? Tô procurando até hoje. Porque, assim, né, a Pra lágrima profissão rolar. de vocês, né, vocês trabalham com livros, a gente já vai falar da sua parte de autora, então vamos segurar aqui. Mas vocês trabalham com livros, como foi profissionalizar? E aqui eu queria ver os dois lados, tanto a parte de monetização do blog, YouTube e outras redes sociais, nas quais vocês estão presentes falando de livros, mas também outros tipos de trabalhos literários que o Literaturas e o Minha Vida Literária trouxeram para a vida de vocês e que, às vezes, quem está assistindo não tem ideia do que vocês fazem. A pessoa acha, é só um stories, é só uma foto, é só um vídeo. Mas tem muitas outras coisas que vocês fazem. Leitura crítica, você tem um grupo de apoiadores que deve dar um puta de um trabalho, né? Então, sabe, eu queria que vocês contassem mais para as pessoas esse outro lado, o lado do dinheiro, de realmente ser uma profissão. Foi algo que demorou bastante para acontecer. Eu acho que o primeiro publi que eu fiz, a primeira vez que eu ganhei, fui paga para fazer, né, um trabalho lendo um livro e divulgar esse livro, foi em 2016, né? Então, eu criei o blog em 2011. Foram 5 anos até então. E em grande parte demorou porque eu não tinha essa visão inicial, porque eu criei aquilo como um hobby simplesmente, então nem passava pela minha cabeça monetizar aquilo. E quando alguém falava, né, o que aconteceu nesse meio tempo, pessoas virarem pra mim, você já pensou, né, em tentar ganhar dinheiro com isso? Eu falava, imagina, gente, para, né? Era um negócio que ainda era muito de outro mundo, até porque, e aí o outro, não era só uma questão da minha visão, mas era algo que não acontecia naquele momento, né? Quando a gente começou, receber um livro de uma editora pra você falar era o ápice do sucesso, sabe? Então, você imagina que você ia pensar em cobrar para falar aquilo. Demorou até, né, eu entender que o que eu fazia era um trabalho. Então, foi uma percepção que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, em questão de eu começar também a valorizar o meu trabalho nesse sentido de olhar, não, peraí, né, eu olho o tempo que eu tô dedicando para isso, existe todo um trabalho que eu coloco. Então, eu comecei primeiro a enxergar o que eu fazia como um trabalho e essa possibilidade precisou acontecer no meio, né? Então, assim, começou a ser necessário as pessoas se profissionalizarem como um todo, como uma classe de trabalho ali mesmo. Foi quase um sindicato, né? Exatamente. Porque teve até essa ideia, né, no passado. Vocês lembram disso? Lembra? Da Teve gente um formar... grupo, um grupão no ar, um grupão no ar, a gente começou a conversar, foi quase... Porque justamente, assim, não se falava daquilo. Então, assim, precisou
ser criada essa ideia, essa noção, né, da gente falar, não, peraí, o que a gente faz é um trabalho, para que a oportunidade surgisse, né? Porque se não tinha oportunidade, se ninguém pagava pra gente fazer, não tinha também como a gente cobrar, né? Então foi algo que foi construído com o tempo, essa oportunidade surgiu com o tempo, e a gente tem que estar o tempo todo, hoje em dia, né, procurando alternativas e procurando caminhos para fazer isso acontecer, porque, primeiro, não é algo fácil, segundo, a gente tem plataformas se modificando o tempo todo e a gente precisa saber como lidar com elas. Então, assim, eu comecei primeiro, né, fazendo mais os publis mesmo, né, então sendo paga para fazer as divulgações de livros, coisas que eu faço até hoje, inclusive me contratem. Mandei jobs. Mandei jobs. Abrir também, né, clube de membros no YouTube para ter os apoiadores mais próximos ali. Então, pessoas que pagam por receber um conteúdo extra, como a Mel também faz. E aí a gente tem toda uma dedicação e aí acaba sendo incrível também, porque você cria laços muito mais estreitos com essas pessoas pela proximidade que acaba sendo criada ali. Hoje eu ofereço também serviço de leitura crítica, né? Então, ler criticamente um livro para um autor que muitas vezes não está passando ainda por um processo editorial, é mais comum fazer isso com quem publica de maneira independente, então que não tem alguém trabalhando naquele livro com aquele olhar de fora que é importante para todo mundo, né? Independentemente de você passar por uma editora ou não, a gente precisa ter alguém trabalhando no nosso texto. Então hoje eu também trabalho com isso e a gente vai procurando realmente assim, alternativas de como a gente pode exercer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta de fazer e que é possível no meio. Porque, de novo, tudo muda muito rápido e outras pessoas vão surgindo fazendo, né, os trabalhos delas também. Então, a gente precisa encontrar realmente a maneira de fazer isso acontecer, né? Eu fui bastante pela demanda, assim. Eu acho que vocês sentiram a mesma coisa. Chegou no momento que ou eu me dedicava a ganhar experiência no mercado de trabalho para o qual eu estava, né, estudando e me formando, e deixava de lado o Literaturice, que a gente já acabou de falar sobre o peso disso tudo, né, a importância disso tudo, não só para a gente, mas também para as pessoas. Ou seria o contrário, ou eu tornaria isso, né, uma fonte de renda. Então, continuar com o mesmo fluxo, tudo, e tentar reverter ali, de alguma forma, né, para continuar mesmo, para conseguir, né, continuar produzindo aquilo, porque senão você vai tendo que diminuir o conteúdo até uma hora que talvez nem exista mais, porque você está preocupado com o seu outro trabalho. Essa ideia de ter 2 trabalhos, gente, não é fácil, não é fácil. É assustador, né? Porque como a gente faz tudo, naquela época, principalmente hoje, né, profissionalizando tudo, a gente tem algumas outras facilidades. Hoje eu faço tudo sozinha, mas naquela época também tive momentos em que tinha editor e tudo mais, que facilita a vida, né? Mas eu ainda sou um pouco apegada com isso, porque eu gosto de editar. Talvez olhando lá atrás... Você gosta de editar seus vídeos? Eu amo. Eu amo editar coisas. É que eu quero muito fazer faculdade, sabe, disso. Aprender mesmo, tecnicamente falando. Eu tô olhando o equipamento, tô vendo eles ali atrás do computador, eu quero ver o que tá acontecendo aí do lado também. Mas eu não tenho esse conhecimento. Sempre, tudo que eu fiz naquela época de 2003, que eu falo que eu fazia blogs e tudo mais, um pouquinho depois, eu comecei a fazer meu próprio layout, ia lá no HTML, que depois eu fui pra CSS, eu não sabia mais nada, não sei o quê. Aí, naquela época, eu gostava de ficar fuçando no código pra fazer o que eu queria lá, ter o resultado. Então, eu sempre fui atrás, né? Gravar podcast, recentemente. Eu que vou atrás. Tá cabreiro o negócio aqui, não tá rolando. O que tá acontecendo? Eu que vou atrás. Então, tudo isso é um tempo. Te exige o tempo que você poderia estar lá trabalhando e conseguindo seu sustento. Então, daí eu comecei a perceber que ou era isso, ou, sei lá, né? Eu abandonava o Literatures. Então, ao mesmo tempo, o YouTube começou a crescer bastante, né? Os nossos canais começaram a crescer e tudo, e as oportunidades começaram a chegar, assim. Eu falei, não, acho que dá pra casar aqui. Fui aos pouquinhos. Meu primeiro publi foi em 2015. Naquela época, tipo, era R$300 pra fazer um negócio gigantesco, sabe? Que você fica, meu Deus do céu. 10 mil entregas. Tipo, eu paguei pra trabalhar. E ainda era, meu Deus, eu vou receber R$300 pra fazer isso? Pra falar de livros, sensacional. Não. Mas naquela época deu certo, assim. Então, eu tava no primeiro ano da faculdade também. E, aos pouquinhos, isso foi se tornando
mais possível, né? Tanto é que uma coisa que eu acho que já foi muito delicada e hoje não tem mais isso, acho que não tem. Eu poderia até perguntar pra vocês, meninas, se vocês sentem isso, mas a resposta do público também foi muito difícil. É Você conversar sobre isso, fazer o pessoal entender quão importante é receber que é um trabalho. É muito trabalhoso. Não é só sentar, que nem um escritor uma vez falou numa Bienal, sentar, ligar a câmera e sair falando. Não é só isso, cara. Primeiro você tem que, né, selecionar o livro, ver se aquilo lá conversa com o seu público, com você também, com aquilo que você produz. Depois, ler o livro, que já não é fácil. Aí depois você tem que roteirizar aquilo, depois você tem que pensar quais são os formatos de conteúdo que você quer criar sobre aquilo. Depois você tem que sentar e gravar, que até nesse sentar e gravar precisa de todo o equipamento. E aí você perguntou da questão financeira, entra em equipamento também, porque isso daqui não é nada barato. Aquilo ali não é nada barato. Entendeu? Eu tô apontando pra vocês, mas dá pra câmera. Não é nada barato. Nada disso é barato. Um microfone, cara, uma bateria pra você contínua, né? Uma fonte, R$600. Olha, pá! R$600? Não é fácil, Não, sabe? o microfone bom é 1.000 e pouco, e olha lá. É isso. E aí a pessoa comenta lá, o áudio está horrível, estou ouvindo o eco da sua casa. Então, Vamos sentar e conversar sobre isso. então não comprei o Gente, microfone. é muito errado, né? Comentar isso. Eu fico, toda vez que eu Mas vejo, às eu vezes, fico, apaga, amigo. A pessoa nem entende. Por isso que é legal a gente falar, porque ela não entende que o som tá ruim, às vezes porque não tem um microfone tão bom ali por trás. E precisa de dinheiro, precisa de investimento. E você tem não que só- educar o público. Exato, mas isso. não só o público, mas também as pessoas que entram em contato querendo trabalho. Não faz tanto tempo, eu recebi também uma proposta de um público, uma pessoa interessada em fechar comigo. E aí a gente primeiro passa por esse crivo que a Mel falou, de avaliar a obra para ver se aquilo tem a ver realmente com a gente, com o nosso público, porque senão não faz sentido nem Pra pra gente pessoa... conversar. Exatamente, né? E então também, assim, muitas pessoas entram em contato apenas, eu quero divulgar meu livro com você, e não fala nada do livro, e é importante a gente saber, né, sobre o que é. Quero muito que você fale de meu livro de terror no seu canal. Onde eu já li livro de terror, gente? Exatamente, Um exatamente. pequeno Então, detalhe. enfim, mas voltando, né, há pouco tempo, a pessoa entrou em contato comigo e, assim, eu conversando com ela numa segunda-feira, e ela queria que eu postasse na sexta-feira. E aí... Oi? E aí eu virei e falei, então, não é possível. Eu falei, eu tenho agenda para, né, e falei quando. Daqui 3 meses. Aí a resposta da pessoa foi, mas e se for só uma foto no Instagram? Só. Aí eu respirei fundo antes, né, de responder. Eu falei, então, mesmo sendo só uma foto no Instagram, primeiro eu preciso ler o livro, né? A gente tá falando de um livro de 300 páginas. Não é assim, eu não vou ler de qualquer jeito, né? Não é assim que acontece. E para eu produzir só essa foto, eu preciso pensar a maneira de como eu vou conseguir fazer essa foto que tem a ver com esse livro. Eu preciso pensar onde eu vou fazer essa foto. Não é uma foto E sabe, apenas. Mi, uma tem outra todo um coisa que eu tô conceito. percebendo só recentemente, que você tem que ter a disponibilidade da hora também. Porque você não vai... Instagram, pelo menos, não tem como programar, né? Não. Eu acho que tem Tem. pelo business junto Ah, do Facebook. Ou por não. algumas plataformas separadas. você consegue. Uso Então. bastante, uso bastante. Depois preciso trocar umas figurinhas com você. Pode falar. Mas é interessante também pensar nisso, porque é bom pra gente, quando vai ser publicado aquele conteúdo, estar ali presente pra ver se dá, sei lá, se dá alguma... Se subiu certinho, coisa ruim. tem algum subiu- comentário, às vezes a legenda estava errada e você não viu. Exatamente. O Então link você tem que não estar tá assim, rodando. né? Então, enquanto eu estou aqui, por exemplo, eu deixei um vídeo programado. Cara, mas e se não saiu alguma coisa lá, né? E se não deu certo aqui? Então, você tem que estar sempre de olho, né, nisso. É uma disponibilidade ali naquele horário também. Sim. Eu queria aproveitar que a gente falou disso e da dificuldade, que é toda essa parte da produção mesmo, né, de conteúdo, para fazer uma pergunta para você, Aione, porque assim, né, não basta produzir conteúdo, você escreve, Não né? satisfeita. Você também é autora, então assim, como foi para você esse processo, né, de além de convencer a galera a ler os livros que você está indicando, falar um pouco, né, mostrar, olha, eu tô escrevendo, eu sou autora, lê meus livros também, sabe, assim, dá, né, uma moral pro meu trabalho, vem conhecer e conciliar isso também, porque eu imagino que seja muito difícil, né? Sim. Na verdade, escrever sempre foi o plano A, né? Quando eu me entendi que era esse caminho que eu queria, o caminho dos livros,
era escrevendo. Naquela época, né, como eu já mencionei aqui, a gente não tinha o trabalhar com livros produzindo conteúdo. A gente fazia aquilo por puro entretenimento, por puro hobby. Tô falando aí final de 2011, 2012. A gente ainda não tinha publis dos livros. Então, eu não via, né, que o produzir conteúdo... Não sabia ainda naquele momento, né? Que isso seria uma possibilidade um dia. Então, quando eu pensava em trabalhar com livros, o plano A era escrever e o plano B, trabalhar no mercado editorial de alguma maneira, me enfiar nesse mercado de alguma maneira. Eu sabia que eu queria trabalhar com livros, mas eu sempre quis escrever. Então, assim, eu já falava disso no canal, falava disso no blog, ativamente, dessa minha vontade. Então, quem me acompanha há muito tempo já sabia que eu queria aquilo. E aí, sempre que eu estava escrevendo, né, o meu primeiro livro, Escrito nas Estrelas, eu levei 3 anos para escrever. Então, durante esse processo, né, eu ia falando para as pessoas, eu tô escrevendo e tudo mais e tal. E aí, quando eu terminei realmente de escrever, eu ainda fiz um vídeo no canal contando que eu terminei de escrever, tentando, né, encontrar uma editora. Na época, eu ainda não era agenciada, né, pela Increase, que é a agência da qual faço parte, a Pá também. Que já estiveram presentes aqui, por sinal, no Esquilo Talk. Se você ainda não assistiu, vá assistir. Então, assim, foi todo um processo para quem me acompanhava também. As pessoas também fizeram parte disso, né, de me ver conseguir escrever o meu primeiro livro. E depois que eu fui agenciada, houve um período aí em que a gente enviou o Escrito nas Estrelas, né, para várias editoras. E na época recebi também não de todo mundo e tal. Por isso também que eu acabei publicando de maneira independente. E nesse processo do livro estar sendo enviado para as editoras, eu percebi também que começou a ter a necessidade das pessoas que me acompanhavam a me conhecer como escritora. Não foi algo também que eu já precisei meio que forçar para as pessoas. As pessoas estavam esperando aquilo, justamente porque eu falava muito sobre. Elas queriam ler Elas você. queriam me ler. Tanto que eu lembro exatamente como foi. Eu comecei a fazer os preparativos de aniversário do blog, né? Que é em julho. E eram, na época, acho que 7 anos da minha vida literária. E na época eu ia fazer vídeo todos os dias no canal. E aí eu lembro que eu fiz um post no Instagram. Tô aqui nos preparativos pra julho. O que vocês acham que vai ter, né? Esperando as pessoas responderem. Vídeo todo dia e tal, né? Foi unânime. Todo mundo respondeu. Livro seu, livro seu, livro seu. E eu não tinha nada de livro meu para as pessoas. Misericórdia, as pessoas querem ler algo meu. Eu falei, agora eu vou ter que fazer alguma coisa para isso, né? E aí foi na época que eu puxei a Mari Dal Chico de lado, que é a minha agente. Eu falei, então, tô pensando em escrever uma antologia de contos, que era algo que eu já tinha ideia também. Falei, porque é algo que eu consigo produzir mais rápido, porque são contos, são menores, e eu quero lançar agora em julho também, porque eu percebi que as pessoas estão esperando. Vamos fazer? Vamos. E foi assim que eu publiquei Vidas na Noite, né? Foi, então, meu lançamento como autora independente, que foi para apresentar a minha escrita, que hoje também está disponível no Esquilo. Então, procurem para ler. Gente, aqui, se você estiver olhando a descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, tá ali, tá bom? Então, vai atrás, dá uma olhada, todas as informações aqui abaixo. E leiam, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, pode continuar. E foi isso. Então, assim, Vidas na Noite, na realidade, eu escrevi depois de já ter escrito nas Estrelas, só que como o Escrito nas Estrelas estava sendo enviado para as editoras, eu não podia publicar naquele momento, eu escrevi o Vidas na Noite para me apresentar como escritora, para virar para as pessoas e falarem, olha, além de produtora de conteúdo, eu também escrevo. E foi uma recepção ótima, né? Eu acho que só realmente me incentivou ainda mais a seguir e falar, não, vamos por aí que vai dar. E hoje em dia eu percebo que boa parte das pessoas que me acompanham já me enxergam muito mais como escritora do que como produtora de conteúdo. O que, para mim, é um ganho enorme, porque era isso que eu sempre quis, né? Então, assim, embora a produção de conteúdo hoje, financeiramente, seja ainda a minha base de sustento, o que principalmente me sustenta, né? É o caminho da escrita que eu sempre visei. Então, acho que ser reconhecida hoje por isso é muito importante, até porque também houve ali também aquele período de booktuber escrevendo livro, será que é bom? Será que presta? Então, assim, havia esse preconceito, existia essa resistência. Eu acho que hoje as pessoas chegarem até mim por causa da escrita, não da produção de conteúdo, significa demais.
E aquilo, não é algo fácil de conciliar, porque o trabalho de produção de conteúdo já é inteiramente criativo, né? Então, assim, são trabalhos mentais o tempo inteiro, né? As duas coisas que eu exerço. Então, é necessário... No momento, eu não estou escrevendo, né? Eu estou editando meu livro que vai sair no ano que vem. Então, eu preciso separar as coisas, né? Então, os dias que eu pego para escrever, eu pego apenas para escrever. Se eu tiver que fazer, sei lá, uma foto para o Instagram... eu já não consigo, porque eu preciso me dedicar inteiramente para aquilo. Então, eu sou uma pessoa muito organizada, felizmente, né? Então, isso ajuda bastante. E eu consigo me organizar aí para ter dias em que eu sou só produtora de conteúdo e tem dias que eu sou só escritora, senão não dá certo. E é isso, né? Porque, de novo, são trabalhos criativos, trabalhos mentais muito desgastantes e eu preciso ter tempo e momentos para cada um, porque senão a coisa não flui, né? E ter uma disciplina muito grande aí também para fazer as duas coisas andarem. Então, assim, tem amor envolvido? Com certeza, né? Eu acho que é isso que faz a gente continuar. Mas também tem que ter muita disciplina, tem que ter muito empenho dali da nossa parte, porque senão a coisa não anda e a gente fica doido. E como que foi essa transição de publicar de forma independente, receber alguns nãos, e agora ter uma casa editorial, ter seu livro físico, tem lançamento para o ano que vem? Como foi esse momento? Eu acho que tudo isso são conquistas enormes e cada uma a seu mérito, né? Eu sempre falei que publicar de maneira independente, eu nunca encarei como uma derrota, como um fracasso de, eu não consigo uma editora, então agora eu vou publicar dessa forma. Pelo contrário. Exatamente. É libertador, olha. Sabe? Então. Foi assim, para mim foi importantíssimo, porque foi realmente como eu cheguei às pessoas, né? Como eu encontrei ali meu público leitor. E tem completamente o valor dela. Eu sempre entendi, felizmente, né, que receber um não de uma editora não significava que o meu trabalho não tinha valor. Era um momento editorial, existem várias questões que vão fazer com que você receba um não, e não necessariamente aquilo significa que seu trabalho não é bom ou que você não é... É só que aquilo não é o momento, né? Então, assim, encontrar uma alternativa foi, para mim, muito feliz, porque... Tá, tudo bem, eu não vou conseguir publicar por uma editora, mas que bom, eu consigo publicar de maneira independente, ainda assim eu vou ser lida, sabe? Me deu aquela empolgação de, meu Deus, essa história que eu guardei tanto tempo comigo, as pessoas vão ler. De novo, eu comecei a escrever Escrito nas Estrelas em 2014, terminei em 2017, eu fui publicar em 2019. Assim, do momento que eu comecei a escrever até quando ele começou a ser lido, já foram 5 anos. Então, assim, eu queria muito que as pessoas lessem aquilo, e felizmente havia uma maneira disso acontecer. E aí, depois que eu consegui, né, também o contrato com a HarperCollins, né, publicar pela editora Harlequin, foi uma sensação também de vitória muito grande, porque era um lugar também em que eu queria chegar, não porque ela tinha mais valor do que publicar de maneira independente, mas porque era um lugar onde eu queria estar, era onde eu queria chegar. Então, aquilo também teve um valor, uma importância muito grande, e me ajudou a chegar também em leitores diferentes que publicaram de maneira independente eu não conseguiria. Foi uma outra forma de chegar a esses leitores, e também uma outra forma em que eu passei a ser vista dentro do próprio mercado, porque a gente tem também, né, uma visão, quando você conquista algo, você é colocado num lugar que, como autor independente, eu não estava. Então, assim, isso te dá uma outra visão ali no meio também. Então, assim, foi importante de várias formas, e, de novo, eu volto a reforçar, né, que a publicação independente é extremamente necessária, foi importante. A gente tem muita coisa boa e de valor dentro do meio independente também. E a gente sabe que é difícil ser valorizada, é difícil das pessoas se sustentarem por isso, porque, de novo, né, exige aí tem toda uma necessidade, um tempo investido e que não necessariamente a gente é remunerado para isso. Então, enfim, são duas faces do meu trabalho que são muito importantes, são complementares e que as duas me deram sensações de conquistas que foram muito importantes. Me empolguei. Muito importantes pessoalmente e na minha trajetória profissional como um todo. É muito legal ver, né? Onde começou, onde chegou e tantas outras coisas que estão por vir que vocês logo vão saber. E eu já sei porque tem informação privilegiada. Mel! Maravilhoso. Assim, é uma pergunta que eu acho que você já respondeu várias vezes. Estávamos falando de escrever. Você tem vontade? Tem, inclusive, Mari fica no meu pé sempre. E aí? Quando que vem? Já tá aqui completinho, vamos lá. Eu tenho vontade, mas eu sempre pensei em ter
primeiro a história, sim. Entendi. Né? Não queria sentar e escrever apenas por ter essa vontade de escrever e, na verdade, ser escritora também, né? Mas eu queria ter a ideia, porque quando eu era mais jovem, eu tinha mais tempo pra ser criativa e não precisava ficar pensando nos boletos. Aí eu já escrevi livro na adolescência, né? Então, Que legal. eu sempre gostei de escrever, só que é uma coisa que a vida vai sugando a gente, né? E tem Vai. que ser criativo mesmo. Tal. Então, eu tava pensando nisso. Aí começou, do ano passado pra esse, começou uma ideia muito interessante, por conta de eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu sou do interior de São Paulo, aí eu morei 2 anos no Rio de Janeiro, e eu tive uma ideia lá no Rio de Janeiro, e eu falei assim, cara, isso, totalmente inspirada pela minha experiência, só que não tem nada a ver com a minha experiência depois, assim, porque tem um clique ali que é do fantástico, mas depois não é mais aquilo. Só que tem que me tirar da bolha, porque, enfim, mulher branca privilegiada, e os temas que eu quero abordar não estão ali dentro, sabe? Então, é uma coisa que eu quero me dedicar para esse estudo primeiro, porque também tem isso, né? Muitas vezes você estudar aquele assunto e tudo mais. Então, não pode ser para agora, né? Até eu estava até conversando com a Mari, falando assim, eu acho que eu vou fazer alguns exercícios. Então, começar por contos, fazer contos e tal, e também com essa ideia dos estudos literários, né? De me incentivar em algum instância narrativa. Destravar também. Tem esse tipo de narrador, vou tentar isso daqui. Né? Tem esse tipo de plot twist, vou tentar isso daqui. Pode ser esse final, vou tentar. Então, eu tô com essa ideia de... Trabalhar essas ferramentas mesmo. Exato. De ter essa experiência, bagagem mesmo, criativa, antes de talvez chegar nessa ideia que, enfim, me exigiria muito mais, né? Do que simplesmente sentar e ali escrever, enfim. Que a gente sabe que não é simplesmente sentar e escrever, Sim. né? Mas Assim como não é sentar e gravar. Exato. Então, eu acho que por exigir isso, por demandar um esforço maior, eu tô ainda, né, ali cozinhando mas- a ideia, mas eu tenho vontade. Vem aí. Eu adorei que tem 2 vem aí, né? Tem um livro e a gente já soube que, Dois não, assim... Letícia. Essa temporada inteira está Toda. sendo eu descobrindo Vem Aí, das Ah, é? convidadas. Olha isso, Ela é bom. consegue Muito fofoquinha de feliz. todo mundo. Adoro. Ela pergunta com esse contatinhos. sorriso, a pessoa fala. a Eu pessoa descobri responde. segredos literários da Marina Ávila e da Alba Milena. Olha. Sobre livros que elas provavelmente estão escrevendo. Sério? Da Alba, eu acho que eu já tinha visto figurinhas ali no grupo da No nosso Incredible. grupo de Indícios. Vocês vão ter que assistir o episódio. Tá? Eu já fiquei Não. curiosa já. Mas eu amei muito. Acho tô que agora empolgadíssima. é um momento legal do... É agora a nossa brincadeira. Já que a gente tava falando aqui, né, sobre a autora, sobre... Ai, meu Deus. As duas foram pra trás. Erradas. Mas é uma temporada feminina, né? Comandada aqui por 2 mulheres. Toda vez eu fico sem graça, gente. Tô do lado da Paola, mas tudo bem. Comandada, né? Por mulheres e só com convidadas mulheres. Então, a gente tá com uma brincadeira que é o Indique Mulheres, que é uma forma da gente fomentar isso mesmo e colocar nomes de produtoras de conteúdo, autoras. Eu tô com a minha cola, só um momento, galera. São 3 perguntinhas e cada uma delas vocês têm que responder com o nome de uma mulher. Tá. Então, Tá. vamos lá. Primeira pergunta. Uma autora nacional para ser lida. Conceição Evaristo. Ai, obrigada por ter roubado. Eu fui mais rápida justamente por isso. Eu falei, deixa eu responder isso também. Meu Deus. Nesse momento tudo fica em branco, cara. Apaga. Sumiu a Apaga. Issa, né? Sempre nessas horas eu pego o meu Instagram e falo, deixa eu ver aqui que eu já li. E tem trocentas mil, né? E agora eu Tem só consigo várias. pensar nela. Quer que eu te sopre algumas favor. outras? Aline Bey! Obrigada, tá vendo? Maravilhosa, incrível. Nossa, já eu li li o tudo livro dela Nossa. na última semana. Eu morri muito, É. assim. Eu morri muito. Não, eu li, eu chorei de aquele reler. morre que a gente Amei, agradece, 5 estrelas. né? Não, levei eu pra nunca terapia. faço assim, de reler um livro logo na sequência. Você leu 2 vezes? Na verdade, o que eu fiz foi ter ouvido e depois... Não, Ah, eu li e legal. depois eu ouvi de novo. Qual Eu já fiz deles? isso O Pequena Coreografia do Adeus. O que Eu li foi o outro. peso antes e aí... O Eu peso também eu ainda ouvi não o li. Pequena. Eu comecei Nossa, pelo sensacional. Pequena. Eu também. Eu só O li peso o eu peso. abandonei, porque
gerou alguns gatilhos. É, Eu preferi tem. deixar. Mas o Pequena Biografia Gerou muitos também gatilhos. deu gatilhos, mas eu consegui terminar Eu de li ler. num dia, foram todos os gatilhos juntos, eu fui dormir chorando, mas foi bom, foi uma ótima experiência. Amei, 5 estrelas favorito. Exatamente. Agora, a segunda pergunta. Uma produtora de conteúdo que fale de livros que vale a pena ser seguida. Eu vou ser puxar a sardinha. Pode ir. Vou falar da Mari Dal Chico, porque ela é sensacional. E além de produtora de conteúdo, ela é agente literária e ela também dá umas ideias sobre isso. Ela conversa sobre isso. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu vou citar a Mari Dal Chico. É @Mari Dal Chico. Eu acho que eu vou sair um pouco do meio totalmente Ah, literário legal. para citar alguém que não faz conteúdo sobre livros, mas que lê bastante também e sempre... Eu seguraria pra terceira, só um spoiler. Ah, é? Então, pera, corta, volta. A empolgação, eu já vou pensando aqui. Eu Já. só dei uma dica porque eu pensei, na próxima ela vai querer me matar, então... Tá. Não, mas pera, porque se a última não for nada relacionada a livros, aí eu tenho uma terceira pessoa que não então pode. Então, voltando, deixa eu retomar a fala, muito além, fingindo né? que esse corte não aconteceu. A Gente, gente ela não foi mostrou muito pra além. ela o roteiro, tá? Juro. Então, eu vou sair um pouco do meio literário para indicar alguém que produz conteúdo e que lê bastante também. Então, ela vira e mexe, ela indica livros, inclusive em algum momento ela indicou o meu. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Porque eu já seguia ela por isso, que é a Luana Carvalho. Ela é maravilhosa, ela é mulher, ela é preta, ela é gorda, ela é bi, então ela levanta bandeiras que são muito importantes, ela traz temas que são muito importantes, ela fala muito sobre positividade corporal, sobre, né, a visão que a gente tem do nosso corpo. Ela faz um trabalho excelente aí também, muito alinhado com muita coisa que eu acredito que, enfim, eu tô sempre buscando também pra sair, inclusive, né, da minha realidade, porque eu também tô inserida dentro dessa realidade, né, de mulher branca, privilegiada e tudo mais, enfim. Então, gostaria de deixar o @ da Luana aí. Maravilhoso. E a última é uma mulher produtora de conteúdo que não fale de livros, que seja completamente fora da bolha, que vale a pena ser seguida. Cara, vai aí. Eu tô pensando, eu não vou conseguir chegar nessa resposta, eu acho. Porque eu tô muito na minha bolha, cara. Eu vou citar a Mariana Torquato, que ela tem canal no YouTube também, que é o Vai Uma Mãozinha, se eu não me engano. Gosto muito dela. Ela é maravilhosa e ela é mulher PCD e ela fala muito também sobre capacitismo e vivências de modo geral. Eu acho que é uma visibilidade que a gente precisa, até porque a gente tem muito essa visão capacitista, né, de pessoas com deficiência, de limitação ou de enxergar que elas não podem ter uma vida que não corresponde, na verdade, à realidade, né? E a Mariana é engraçadíssima, ela é muito... Os vídeos dela são ótimos, ela é muito eloquente, então fica aí a minha sugestão. Tá meu, bom, e em agora? choque. Eu sigo. Mas, cara, eu não lembro. Eu sou sempre Porque do na hora branco. que alguém fala, cita 3... Meu, mas você já tinha tido privilégio e acesso privilegiado a essa Mas foi a hora que a gente... roteiro. Foi a hora que a gente Ah, tava legal conversando. chegar Olha. cedo, né? Aí você já pegou seu Instagram e já ficou assim, ó. Você, não. Droga. Com o roteiro. Com o roteiro. Droga, vocês podem mentir um pouquinho. Corta. verdade. Eu não... Nenhuma atriz, cantora, política. São vários, mas eu não vou lembrar agora. Pior que nem eu lembro. Você lembra alguém? Eu lembro Então fala. muitas. Ah, mas é tão legal. Fala por mim. Às vezes eu também vai ser minha resposta. Ou assopra e ela fala. Mas vocês têm que falar isso antes pra pessoa, porque daí já vem com, sabe? Mas aí é na roubar, lata. deixa eu Não é roubar, vai pensar. ser indicação do mesmo jeito, aquela que passa sermão no meio. É que não pode ser nada do meio literário, né? Não Ou pode? Não pode do- ser uma autora de poesia? Regras são aquelas. Brincadeira. Ah, de repente a gente dá uma burladinha, né? Que quem faz as regras é a gente, então... Eu vou citar, é porque eu sigo muito, eu gosto, e eu gosto do pessoal também lá de fora, pra pensar também o que tá... Eu gosto muito de ilustração, né? E eu sigo muitas ilustradoras. Eu poderia citar vários ilustradores também do Brasil, mas não vou correr o risco de citar sobrenomes erradamente, mas aqui. Eu sigo a Sarah Faber, que ela é da Alemanha, e é um conteúdo muito confortável, mesmo para quem não é ilustradora, assim, sabe? E eu acho ela sensacional, ela já passou pela maternidade também, então ela tá sempre compartilhando o dia a dia,
que inclui membros, né? O dela é o Patreon, que eles chamam lá fora, que é tipo Catarse, Apoia-se. Então, ela também tá sempre compartilhando como que é a rotina dela de mãe, de ilustradora, de criadora de conteúdo, que... Agora ela tá começando a falar de livros, eu fico, yes, ela tá começando a falar de livros. Mas aí foge totalmente disso. Aí, ó. Mas tá ótimo. Agora eu lembrei de uma, gente, que eu quero falar. Mac Nóbrega. Vocês Ai, eu amo. Gente, não tem como não amar. Eu sou muito Amo. apaixonada. Meu sonho é trazer essa mulher. Esquilo, vamos fazer isso acontecer. Eu queria falar com ela e com a Carol. Apoie, né? Ai, Traz Carol. nos comentários. Gente, não, eu vou muito querer trazer a Carol. Me É traz muito pra meu participar sonho. desse É daqui de momento, São por Paulo, favor. olha lá. Sim, elas são de São Paulo. Eu sou muito apaixonada. E eu encontrei a Mac um dia em Santos. E eu fiquei tão nervosa. Porque ela é de lá, Aí né? você mordeu ela. Podia ter acontecido. Eu fiquei assim... Aí meus amigos... Vamos tirar foto. E me empurraram. E eu cheguei... Oi. E eu só falei oi pra ela. Crítica sei. gastronômica em 30 segundos. Ou menos. Eu sou muito apaixonada. Adoro. Gente, juro. Eu quero muito esse encontro. Eu vou, assim, trazer a Mac Nóbrega e eu vou lembrar de vocês, gente. É isso, sou Lembra apaixonada. não, lembra de trazer a gente também, que a gente quer tá participar. bom, então beleza. Posso citar mais uma pessoa que daí agora Mas é que eu lembrei que eu sigo uma outra ilustradora, ela é chilena, aí agora ela tá em Nova York e tudo, e ela fala bastante sobre o trabalho dela, também tem Patreon e tal. Recentemente, ela, né, contou pra gente ser queer, e é uma experiência também muito... sei lá, pra mim reconfortante ter ali ela falando sobre isso abertamente, né? É uma questão de representatividade que pra mim foi muito importante. E o trabalho dela é incrível, é maravilhoso, que é Fran Nerd. Então, pra quem gosta de ilustração também tem. Maravilhoso. Arrasamos. Gente, chegamos ao fim e é muito triste, mas assim, foi maravilhoso. E eu queria que vocês falassem onde as pessoas podem encontrar vocês pra seguirem vocês também, né? Vamos aí fazer esse movimento. O jabá, momento de jabá. Momento jabá. Podem falar os arrobas. Lá no YouTube é Literaturice, ou Mel Ferraz também encontra. No Instagram também. Estamos no Twitter como Marshmallory, né? Que o Twitter é sempre um universo à parte, então dá pra ser engraçadinha. Também temos o Catarse do Literaturice, temos o canal no Telegram, que é Literaturice. Eu acho que é isso. Acho que eu não... e temos a leitura conjunta, que é mensal e que é um convite aberto para todo mundo, né? Nós temos as lives também acontecendo mensalmente. E a gente sempre lê um livro aí por mês, compartilhando as experiências. Olha, me encontrar nas redes sociais não é difícil, porque você joga a Ione e você me acha em 2 segundos. Esse é o tweet. Exato. Então, tanto Twitter quanto Instagram, @Ione_Simões. YouTube também vai encontrar como Minha Vida Literária. Lá também tá Ione Simões, mas enfim, joga Minha Vida Literária que vocês encontram. O blog Minha Vida Literária ainda existe. Obviamente não como, né, nos tempos áureos, mas onde ele tudo ainda era está lá. mato. Exatamente, ele A ainda gente está usava lá. gif de brilho, assim, caindo na caixa. Exato. É triste, mas é real. Meus livros estão disponíveis em diversas plataformas. Um Salto para o Amor está disponível em livrarias físicas também. Está disponível para compra no Esquilo. Vidas na Noite, A Filha Ideal também estão disponíveis para leitura pelo Esquilo. E está disponível, vocês me encontram aí os meus livros. Só de novo procurar a Ione Simões que vocês acham rapidinho. E temos um adendo. Temos TikTok também nessa parada. Mas, pra você saber mais dessa conversa, você precisa ir pro TikTok do Esquilo Talks. Porque falaremos um pouquinho mais sobre isso lá no TikTok do Esquilo. E agora eu vou passar os arrobas. Fala sério. Do Gostou, Esquilo. né? Foi muito Arrasei. maravilhoso. Eu nem falei com elas que a gente vai gravar pro TikTok do Esquilo, tá? Agora que descobriram assim. A gente vai dançar? Vai ter dancinhas. Brincadeira. Então Eu e a segue Mel, o Esquilo. Muito em choque, né? Eu sei, eu também fico nervosa. ser Quando minha a Paula primeira- me dá o celular pra gravar, eu fico assim, eu vou morrer. Mas tudo bem. Eu chego Vai ser com- minha primeira eu tenho vez uma aí no ideia TikTok. aleatória e eu falo, Maravilhoso. grava, Leia, ela. Grava, com certeza. Trava. Então, segue o Esquilo lá, gente, @esquilo.br no TikTok, no Instagram e no Twitter, @esquilo_br. E é isso, esse papo foi incrível, vai ter conteúdo extra por lá e não tenho nem palavra, gente, é só isso Foi tudo. mesmo, foi tudo. Muito obrigada por terem participado. Fiquei muito feliz. O bate-papo foi incrível. Adorei. Me senti realizada aqui. Muito. Eu aqui. Obrigada a vocês, gente. Eu que Foi agradeço ótimo. pelo Foi convite. maravilhoso. Estar aqui. Foi tudo. E é isso, gente. A gente se encontra no próximo episódio do Esquilo Talks. Tchau. Beijo.
Esse é mais um Esquilo Indica, e hoje nós vamos indicar 3 livros que têm muita relação com o bate-papo de hoje. 3 livros que são surpreendentes e são clássicos da literatura que você precisa dar uma chance. Eu vou pegar aqui a minha cola, que é um pouquinho improvisada, mas tudo bem, ninguém viu. Acho que todo mundo já percebeu nessa temporada que a nossa cola tá um pouco mais moderna. É um dessa pouco vez. diferente, né? Um volume assim por trás da fichinha, mas aqui bem profissional, tá, gente? E o primeiro livro, eu sei que é um favorito seu e que acho que da Ayane também, que é Persuasão, da Jane Austen, que é maravilhoso. Sim, é o livro favorito da nossa convidada, a Ayane Simões, e também meu. Eu acho que é um dos livros da Jane Austen mais fáceis de serem lidos, talvez por focar muito no romance, mas ao mesmo tempo que tem mais nuances, talvez de sentimentos que estavam represados na própria autora. É um livro incrível e tem uma das cartas literárias mais apaixonantes, que quando eu tô na deprê, sabe quando você abre e relê, e aí você lê aquela frase assim, sabe? De você transpassa a minha alma e você fala, ai, esse amor aqueceu meu coração. Maravilhoso. E o segundo livro foi uma indicação da Mel. E eu confesso que eu não sei muito a sinopse, porque Nem tá na minha lista. Mas ela falou, a gente fez o quê? Vamos ler. Indicou. É isso. Um Teto Todo Seu. Esse livro tá na minha lista há muito tempo, porque me falaram, é bom. E aí eu confiei, mas eu não gosto de ler sinopse, sempre que possível. Então é um clássico que eu não sei. Que fala sobre literatura, Já não... sobre escrita, sobre você ter um teto todo seu. Não sei, mas vamos ler e depois vemos. O bom é aqui que tem no contar Esquilo, pra então vocês. você pode abrir, Pronto. trocar e Já ler. é uma das minhas próximas trocas do Esquilo Eu vou também. trocar, porque eu posso trocar o desse mês, então já tem aí o nome e o título. E o último, o terceiro, um queridinho meu, que eu falei, gente, posso pôr? Aí deixaram. Que é Jane Eyre, que Mais um romance para essa lista. muito de formação, né? Muito. Que me marcou muito. Mas que não é só sobre ser uma história de amor, é sobre amor próprio e valores também, eu acho, né? Representa muito o momento no qual ele foi escrito. E é um livro triste também, né? Muito, eu chorei horrores. Muito triste. Que Eu tem... achava que seria só bonito, porque falavam, é lindo. E tem um personagem masculino que é o vilão ou é o mocinho? Eu não vou com a aí o cara dele. questionamento. Eu não vou com a cara dele, mas tudo bem, respeito, né? Não tem muito o que fazer, então apenas respeito. Mas é um livro incrível, gente. Leiam. E é isso, essas foram as indicações. Todos estão disponíveis no Esquilo, então você pode entrar e trocar todos. Gente, assim, é muito livro bom. Então, corre, vai até lá, faz a sua troca do mês se você tiver disponível aí os planos e aproveita essas leituras incríveis.